Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso livre de radiestesia. Nós estudamos ali sobre a radiestesia, né, o surgimento, os primeiros encontros do homem com a radiestesia, lá da Era das Cavernas. Depois nós fizemos esse passeio ali onde foi encontrado o pêndulo também nas pirâmides, lá no Egito, né? Instrumento muito usado, muito utilizado. Nós falamos também sobre a forma radiestésica de se encontrar água através de um imperador chinês. Nós fizemos um breve estudo ali sobre os gráficos radiestésicos, que depois nós vamos estar utilizando eles aqui, né, dentro do nosso curso livre. E finalmente hoje nós chegamos no nossa aula de calibragem do pêndulo. Hoje nós vamos aprender a calibrar esse pêndulo, né? De que forma nós vamos segurar esse pêndulo, como nós utilizamos esse pêndulo. Lembrando que o pêndulo, ele sendo bem utilizado e a pergunta sendo objetiva, porque qualquer tipo de oráculo, né, não estamos falando que o pêndulo, né, que a radiestesia é um oráculo, mas nós estamos criando ali uma associação com os oráculos, né? Toda pergunta que você fizer para um oráculo, ela precisa ser objetiva. Porque se você fizer uma pergunta com dupla finalidade, né, esse oráculo ele também vai te dar uma dupla resposta, né? Então as perguntas elas precisam ser muito bem feitas. Isso vale para a radiestesia também, né? Por exemplo, você vai fazer ali uma pergunta para o pêndulo, né? Se há uma energia estranha no ambiente que eu estou. E esse pêndulo ele vai te dar a resposta sim ou não. Lembrando que ele precisa estar, o radiestesista ele precisa estar familiarizado com o pêndulo, então ele precisa treinar bastante para ele chegar no nível de confiança. Então o treino que leva a essa condição, né, da gente chegar lá e a gente utilizar aquilo da melhor forma possível, né? Então a pergunta ela precisa ser objetiva. Se nós fizermos uma pergunta, né, sem uma clareza, ele vai dar qualquer tipo de resposta. Então utilize sempre o pêndulo de forma objetiva. A pergunta ela precisa ser objetiva. E aí ele vai te dar a resposta, com certeza, objetiva. Muitas das vezes a gente vê um radiestesista, né, trabalhando ali inseguro com o pêndulo, né? Ele não tem aquela segurança, não tem aquela firmeza. Como você vai utilizar ele para outras pessoas se você não tem essa confiança no que esse pêndulo está te falando? Nós temos aqui no nosso Despertar, nós temos o curso de tarô, né? E eu falo isso para os meus alunos. As perguntas, elas precisam ser objetivas, porque as respostas também vão ser objetivas, né? A gente vai perguntar ali para um oráculo, né, para o tarô, por exemplo, ou até para os búzios. Nós temos o curso de búzios também da Dadomancia. Será que eu vou conseguir um emprego esse ano, né? Se ele ficou no será, o pêndulo vai te responder, o oráculo vai te responder também. Várias possibilidades podem acontecer. Ele não vai te dar uma afirmativa. Então a gente precisa estar bem atento, né,
as perguntas que serão feitas. E é importantíssimo que a gente só utilize esse pêndulo, essas perguntas para outras pessoas, quando nós tivermos a segurança daquilo que nós estamos fazendo. Porque senão você está em dúvida, aí você vai passar uma resposta para uma pessoa, uma resposta que você mesmo não confia naquela resposta. Então, antes de você utilizar esse pêndulo, essa ferramenta radiestésica para outras pessoas, até para você mesmo, né, para que você não caia ali em equívoco, utilize o treino, né? Treine bastante, exerça essa forma de estudo, né? Estude, estude e estude. Até hoje eu faço o estudo, né, da radiestesia, dos oráculos que eu trabalho, porque, né, aquele que diz que já sabe tudo, aí quando chega alguém ali que traz um conhecimento novo, meu Deus, eu não sei nada, preciso estudar muito, né? Então a gente nunca chega, né, no ponto ideal, né? Não existe ponto ideal, sempre a gente vai estar aprendendo alguma coisa diferente, né? Eu estudo também a Cabala, né? E esses dias assistindo um vídeo de um rapaz falando de Cabala, ele trouxe ali perspectivas novas, diferentes, né? Em que eu pude observar que eu precisava estudar muito ainda. Então, né, a gente não pode achar que já, né, dominamos o assunto. Não, ainda precisamos avançar, precisamos continuar avançando, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como a gente vai calibrar esse pêndulo, né? E de que forma nós vamos encontrar ali o ponto, né? O ponto de conexão, tá? O ponto onde você vai segurar o cordão do pêndulo e você vai ter as melhores respostas, tá bom? Então vamos lá. Bom, meus amigos, então vamos lá para a nossa calibragem, tá? Do nosso pêndulo. Como nós vamos fazer isso? Bom, eu tenho aqui uma apostila, né, do nosso curso da mesa dos orixás, Força dos Orixás, né? E nessa apostila nós temos esse desenho aqui, né? Que seria o sim e o não, né? Ou seja, sentido horário sim, sentido anti-horário não, né? Então é bem simples isso, tá? A gente vai ter ali sentido do reloginho, ponteiro do relógio, sim. Sentido anti-horário, né? Relógio voltando ao contrário, seria a resposta não. Nós temos também a resposta na vertical, né? Vertical, ele para lá e para cá, tá? Dizendo que sim, e na horizontal dizendo que não, ó, horizontal dizendo que não. É simples, ó, não, né? Ele está dizendo que não. E sim, sim, ó, sim, 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 tá? Então a gente vai utilizar essas duas formas aqui, né? Sim e não, né? Nós temos ali o vertical e o horizontal também para nos auxiliar nessa resposta. Nós precisamos encontrar o ponto de suspensão do pêndulo, tá? O ponto de suspensão. Qual seria esse ponto de suspensão, Emiliano? Olha, para mim, tá, Emiliano, eu acredito que seja 4 dedos, tá? Você vai pegar a tua correntinha, tua cordinha, né? E vai ali medir 4 dedos, né? Como eu já tenho facilidade, já trabalho com o pêndulo, né, praticamente todos os dias, eu já sei onde é o meu ponto de suspensão, então eu já vou lá e direto onde eu quero, tá?
Agora você não tem, né? Se você deixar ele muito longo, esse pêndulo não vai te dar uma resposta muito correta, ele vai ficar bambo. Até para você poder segurar é complicado, ele vai ficar balançando. Se você botar ele muito curto, né? Ele também não vai te dar uma resposta correta. Outra coisa, muito cuidado quando você segurar, né? Veja que aqui ele ficou com a corrente para baixo, né? Então você vai ter aqui duas respostas. Olha que confusão. Então você precisa colocar essa correntezinha, essa cordinha no seu dedo. Você já sabe onde é o seu ponto de suspensão. Aí você vai lá e encontra o seu ponto, tá? Tem gente que fala para dar um nó, né? A pessoa vai lá e dá um nozinho no ponto de suspensão. Ah, Emiliano, meu ponto de suspensão é esse aqui. Marca ele, vai lá, né? E dá o teu nó, né? Dá um nozinho para que você não se perca mais. Eu fiz isso no meu pêndulo egípcio, tá? Eu fiz isso no meu pêndulo egípcio. Ele tem, não sei se dá para mostrar aqui, ele tem um nozinho aqui, né? Então a gente utiliza ele dessa forma, né? Na correntezinha eu não quis fazer esse nó, mas também pode fazer que depois é fácil. Coloca a correntezinha aqui na palma da mão, né? E deixa ela deslizar até o seu ponto de apoio. A gente chegou aqui, 4 dedos já é o suficiente para a gente poder utilizar isso da melhor forma possível. Eu estou utilizando esse pêndulo aqui de cristal, né, que é o pêndulo mais fácil de se encontrar aí no mercado, mundo verde, casas esotéricas, casas que trabalham com pêndulo, né? Eu tenho visto ela também muito na Legep aqui no Rio de Janeiro, né? Na Legep, então casas que trabalham com pedras, com cristais, com certeza você vai encontrar um pêndulo de cristal, né? Tem radiestesistas que não gostam de trabalhar com ela porque fala que você faz atendimento, ela vai ficar impregnada com a energia daquela pessoa e depois você vai para um outro atendimento, aí você precisaria fazer uma limpeza no cristal, na pedra, porque pedra... Olha, como eu falei, né? Eu trabalhei muito tempo com o pêndulo de cristal. Se ele absorvia a energia de uma pessoa e passava para outra, né, assim, nas perguntas, né, eu não percebia, tá? Eu não percebia. Mas, como eu fui presenteado com um pêndulo egípcio, né, a Érica me presenteou com esse pêndulo egípcio, eu coloquei de lado o pêndulo de cristal, né, os pêndulos de cristal, e comecei a utilizar só o egípcio. Bom, então nós já sabemos, né, que reloginho, né, sentido horário, ponteiro do relógio, né, sentido horário. Não sei se aqui na câmera ele vai dar uma posição inversa, né, mas a gente já sabe que é o sentido do relógio. Sentido anti-horário, né, o ponteiro do relógio está voltando ao contrário, é anti-horário, tá? Se o pêndulo vai na vertical, né? Ele está indo na vertical, tá? Ele é sim. Isso é muito importante a gente identificar, aprender também a trabalhar com essa resposta aqui na vertical, porque muitos gráficos e relógios radiestésicos a gente utiliza com essa resposta, né? Com essa resposta do reloginho. A gente quer fazer alguma medição no relógio, a gente vai lá e faz a pergunta, né? Essa aqui, a horizontal, é dizendo que não tem possibilidade, tá bom? Então vamos lá, né? Aí a gente já encontramos o nosso ponto aqui de suspensão do nosso pêndulo, então nós vamos lá, né? Pêndulo, eu quero que você me dê a resposta sim. Né? Você vai parar, você levantou o pêndulo e você quer a resposta sim. Né? Veja que ele já vai te dar a resposta sim, está correto. O meu pêndulo, né, ele já começa muito bem, tá? Começa muito bem. Pêndulo, eu quero a resposta não, tá? E ele vai me dar a resposta não. Olha que legal, tá vendo? Pêndulo, eu quero a resposta sim.
Olha só que legal. Tá? Vertical. Pêndulo, eu quero a resposta não. Horizontal. Olha, não. Tá? Então a gente já identificou ali esse ponto de suspensão e a forma correta da gente segurar o pêndulo. Lembrando, vamos lá, de novo, né? Eu gosto de repetir. Lembrando, pegou a correntezinha, o pêndulo com corrente ou com cordame, né? Não tem problema. Você vai encontrar o seu ponto de suspensão. Lembra? Quem não tem muita experiência, 4 dedos. 4 dedos, sentiu confortável com 4 dedos? Ah, não senti, Emiliano, vou botar mais 5 dedos. Tudo bem, se você se sentir confortável, você vê que o pêndulo não ficou muito bambo, tudo bem, né? Pode ser os 5 dedinhos, não tem problema. Emiliano, eu prefiro ele mais curto, me dá mais segurança. Se a resposta, se você sentiu que ele curto, ele tá girando bem, eu acho que ele vai ficar muito fixo, olha lá. Ele aqui tá com 2 dedos, né? Vai ficar muito fixo, não vai te dar a resposta, tá? Então é de 4, no máximo 5 dedinhos, tá? 4 dedinhos eu acho que é o ideal, tá bom? Então aí sim, aí ele te dá uma resposta positiva. Então vamos lá. Hoje aqui no Rio de Janeiro tá chovendo, né? Então vamos fazer a pergunta aqui para o pêndulo. Pêndulo, hoje no Rio de Janeiro está chovendo? Olha, sim, tá? Sim, a resposta é sim. Hoje fez muito calor aqui no Rio de Janeiro? Fez muito calor, gente, muito quente. Foi muito quente aí à noite, né? Refresca, ficou bem fresquinho à noite, chovendo, a temperatura baixou legal. Então é a resposta aqui do sim ou não, tá? Do sim ou não. É essa a resposta que nós vamos encontrar. Digamos, o Brasil, ele é pentacampeão do mundo, né? E sim, ó, 5 vezes campeão do mundo. O Brasil é 6 vezes campeão do mundo? Ainda não. Na próxima Copa do Mundo, o Brasil será campeão? Ih, gente, aí... meu Deus, não vai ser, hein? A energia que está mostrando hoje, né? Hoje, ele diz que não. O Brasil será campeão na próxima Copa? Né? Diz que não. Veja só que, né? Que ele já vai logo dizendo que não. Então, quer dizer, a energia que está nesse momento dizendo que não. Pode ser que daqui a pouco essa energia modifique e o Brasil, né, modifique toda a energia, chegue um novo técnico e modifique, os jogadores se fechem ali na corrente e aí a energia modifica. Aí a gente vai, né, perguntar para o pêndulo se a energia modificar, o Brasil tem chance de ser campeão? Não, não estamos numa boa fase, pelo menos por enquanto, né? Então veja que são respostas positivas, respostas assertivas, né? A gente precisa fazer uma pergunta, assertiva para o pêndulo, né? Perguntar com certeza e ele vai te dar a resposta sim ou não. Vamos lá. O Brasil poderá ser campeão do mundo? Né? E ele, né, poderá, ele vai ficar parado, vai ficar vibrando ali, né? Ele pode até te dar uma resposta sim ou uma resposta não, mas aí, né, vai ficar ali dentro da sua pergunta com duplo sentido, né? E ele vai te dar essa resposta ali também com duplo sentido, né? Essa resposta aqui, né, no sentido vertical, você utiliza ele muito para o relógio radiestésico, né? Você utiliza ele muito para o relógio radiestésico. A resposta é não, né? É não, dizendo que não há possibilidade. Nas mesas, quando nós utilizamos as mesas, ele também pode seguir algum caminho para encontrar algum gráfico dentro da mesa, né? Aí a gente vai lá e vai buscar um gráfico para que ele seja utilizado, né?
Uma vez eu estava em um centro espírita, que eu frequentava, espiritualista, desculpe, e tinha um cômodo que tinha faltado energia. A dirigente pegou o pêndulo, né, e saiu colocando a mão, né, nas paredes, porque passava o fio na parede, ela sabia. Ela saiu colocando a mão na parede e falou: aqui tem algum defeito? Aí o pêndulo não continuou. Em determinado momento o pêndulo sim, né? Aí ela passou pro funcionário que estava acontecendo. Aí ele foi mexer no relógio, foi mexer em vários locais e não encontrou onde ela sinalizou, que ele não confiou na resposta do pêndulo. Aí daqui a pouco ele foi lá e resolveu quebrar a parede ali para encontrar esse fio que passava, esse duto que passava na parede, e o fio ele tinha cortado ali numa emenda, né? Quem fez mal feito, então deixou uma emenda no meio do conduíte. Aí, né, quer dizer, você pode utilizar ele também dessa forma. Coloca a mão dentro do objeto e faz a pergunta que você quer fazer, né? A mão, ele pode ser utilizado como uma antena, né? Você colocou a mão ali, você vem e faz a pergunta, né? É a sua antena. Então é muito importante a gente estar entendendo isso, né? Você coloca a mão, por exemplo, numa pessoa, né? E você pode colocar em cima do chakra. Esse chakra está bloqueado, né? Aí ele vai dizer que sim. Essa pessoa está com energia boa, e ele, né, vai dizer que não. Você vai colocar a mão ali e a antena, você coloca a antena, que é a sua mão, e vem e faz a pergunta para o pêndulo. Ele vai te dar a resposta correta. Tá bom, meus amigos? Então essa é a aula de hoje. Na próxima aula, nós já vamos para os gráficos, né? Aí nós vamos colocar aqui um relógio, nós vamos colocar uns gráficos aqui para mostrar como a gente vai utilizar esse pêndulo e os relógios radiestésicos, tá bom? Um fraterno abraço para cada um de vocês. Até a próxima. Compartilhe aí, tá? Deixe o seu like, comente se possível. Até a próxima.